Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar esse efeito aqui de neve e esse cenário aqui de Natal com HTML e CSS. Bom, se você ainda não conhece meu canal, eu vou te convidar a passar por aqui e assistir um pouco do meu conteúdo, que talvez você encontre alguma coisa que possa agregar no seu conhecimento. E se você curtiu o canal, se inscreve aí e me segue também lá no TikTok, Instagram, Pinterest e Facebook. Só você entrar aqui no canal e clicar aqui nas redes sociais. Vamos iniciar aqui o nosso projeto. Eu vou criar aqui uma pasta na área de trabalho. Vou chamar aqui de projeto Neve Natal. Vou abrir a pasta aqui no VS Code. Vou criar os arquivos index.html e o style.css. Aí eu vou colocar aqui umas duas imagens que a gente vai usar aqui da árvore e também esse desenho aqui do trenó. Eu vou deixar as duas imagens para você baixar. Vou vir aqui no index, colocar a estrutura HTML5, colocar em português PTBR. Vou linkar aqui embaixo o arquivo CSS type text /css. Vou fechar isso aqui, botar o título efeito de neve Natal. Vou abrir aqui no Live Server e vamos iniciar. Mas antes, se você quer aprender tudo que eu sei sobre web design responsivo e quer conseguir do zero criar a estrutura completa de um website, dá uma olhada aí no primeiro link da descrição. Primeiro eu vou criar aqui um container. Então, vou criar uma div que vai ter uma classe aqui, class container, que vai pegar todos os elementos. Vamos criar aqui por parte, tá? Agora eu vou aqui no CSS. Primeiro eu vou pegar aqui uma fonte, Google Fonte, e aqui eu vou procurar a fonte 12. Vai aparecer aqui, ó, vou entrar e eu vou pegar a 300, que é a Light. Selecionar, vou vir aqui nesse ícone, ó, para ele abrir aqui a janela. Ó, ele vai mostrar aqui que eu selecionei. Vou vir aqui embaixo, ó, eu vou pegar o import da fonte. Seleciona, copia e cola aqui no CSS. Aí eu vou pegar todos os elementos, vou tirar a margem, tirar o padding, vou colocar o box size, border box e vou deixar aqui também a fonte. Então vou copiar aqui a regra, marcar, copiar e deixar aqui. Posso fechar aqui já. Agora eu vou pegar o body, vou deixar ele com multiply flex. Eu vou alinhar os elementos no centro da tela. Então justify content center, align item center, min height de 100 VH, que é uma altura de 100% da tela, e vou colocar um background. Vou deixar aqui linear gradient, que vai ser 0 graus, 9800 CE, 9800 FF. Esse daqui está mais escuro, está embaixo, e o segundo está por cima, está mais claro. Se eu tirar aqui o grau, ele vai inverter. A parte mais escura vai ficar em cima e a mais clara embaixo. Ou você pode botar esse daqui primeiro, né, desse lado aqui, seria FF, e depois CE. Aí não precisaria colocar aqui o grau, tá? Agora eu vou pegar aqui o container, ponto container, eu vou deixar ele com position relative width 100%, então ele pega 100% do body na largura e a altura height. Eu posso deixar 100 VH, que é a altura de 100% da tela. Agora eu vou criar um before desse container. Então vou pegar aqui o container, Ctrl C, coloco aqui embaixo, before. Se você não sabe usar o before e o after, tem um vídeo no canal ensinando como que funciona e como usar. Bom, sempre tem aqui o content. Eu vou deixar o before com position absolute, então ele fica absoluto relativo a container. E se você não souber também como usar o position, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu explico como que funciona. Eu vou colocar um background e vou botar a imagem das árvores. URL, vou botar aqui a imagem PNG. Não vai aparecer porque eu tenho que botar aqui um tamanho. Então, width 100% e height
200 pixels. Apareceu, só que eu quero deixar aqui no fundo. É só colocar uma distância. Então, bottom 0. Pronto. Ele está pegando 100% do container e o container 100% do body. Então é como se ele estivesse pegando 100% do body também. Agora eu venho aqui no index e vou criar o círculo. Vou botar aqui uma div com a classe class circle. Volto aqui no CSS, vou pegar o container, vou lá aqui embaixo, espaço, ponto, circle. Eu vou deixar ele com position absolute. Ele fica absoluto relativo a container, porque ele está dentro. Vou botar aqui um tamanho, o div 350, copia, cola e muda aqui para height. Eu vou botar um background FFF. Eu quero botar esse elemento no centro. Aí eu venho aqui e coloco um left de 50%. Ele vai deixar a esquerda do elemento aqui no meio. E também vou deixar um top de 10% para dar um espaçamento aqui do topo. Só que ele não está no meio. Para deixar o elemento exatamente aqui no meio, na horizontal, ou eu posso deixar aqui o left em 25%, que ele vai deixar no centro, ou então você deixa aqui em 50% e aqui embaixo você bota transform, translate, e aqui eu vou usar o translate x, que é o eixo horizontal, e aqui ele mexe em relação ao tamanho do elemento. Então se eu boto menos 50%, ele volta metade do elemento. Aí a parte do meio fica exatamente no lugar do left, da parte esquerda do elemento. E aí o elemento fica no centro. Eu vou deixar redondo, então border radius 50%, vai deixar redondo. Agora eu vou pegar aqui o círculo, container círculo, copia, cola aqui embaixo e vou criar um before do círculo. Então before content aspas position absolute, e aqui quando eu tenho o elemento pai que também está absoluto, ele fica relativo, né, para algum elemento que for filho. Então esse before ele está absoluto ao círculo. Se eu botar aqui uma cor de fundo, background, botar yellow, botar aqui um inset de 0, ó, ele pega totalmente o círculo. Se eu tirar aqui o border radius, ó, vou tirar aqui o fundo, é o mesmo tamanho. Vou voltar aqui o border radius, é como se fosse um elemento filho do círculo. O inset é o preenchimento interno. Então se eu aumentar, botar 20 pixels, olha, ele fica 20 pixels para a parte interna do círculo. E aqui no fundo eu vou botar a imagem do trenó. Então url santa.png. Aí você vê que ele aparece limitado, porque ele está na parte interna do círculo. Eu posso deixar negativo, então ele vai expandir mais o elemento. Menos 220 pixels. Aí ele aparece totalmente o elemento. A imagem está repetindo. Eu não quero. Posso vir aqui embaixo e colocar background repeat no repeat. Ele vai tirar a repetição. E aí eu também posso colocar o elemento no centro do círculo. Posso botar aqui background position center. Então, como ele está absoluto relativo ao círculo, o centro aqui do elemento é exatamente no centro do círculo. Eu quero diminuir o tamanho da imagem. Ó, aqui está bem menor. Então vou botar background size 600 pixels. E agora eu vou criar a parte da animação. Então eu vou criar um keyframe e eu vou chamar aqui de flutuar. Vou abrir. Lembrando que se você não souber como criar animação, tem um vídeo no canal só ensinando animação. Aqui eu vou deixar 0%, 100%, e aqui embaixo eu vou deixar 50%. E aqui eu transformo o elemento. Transform, translate. Aí eu vou pegar aqui o translate vertical, que é o Y. Aqui eu vou deixar menos 25 pixels. Vou copiar essa linha, vou colar aqui embaixo. Vou deixar positivo. Então vai ficar de menos 25 até 25. Agora eu vou chamar a animação aqui no elemento. Animation. Primeiro é o nome, flutuar.
depois duração, vou deixar 5 segundos, depois a forma como vai acontecer a animação, então vou deixar aqui easy, em alt, e vou deixar infinitamente, infinity, para não parar a animação. Agora eu vou pegar aqui o círculo e vou criar um after, copiar, vem aqui embaixo, cola e muda aqui para after, botar content, e aqui no conteúdo eu vou deixar Feliz Natal. Ele vai aparecer aqui, eu vou deixar position absolute, aí ele fica absoluto relativo ao círculo. Vou aumentar a fonte sai de 4 rend. Eu quero botar esse elemento aqui embaixo. Como que eu faço? Vou colocar aqui no background, botar bege, aí ele tá pegando o tamanho do conteúdo. Se eu botar aqui inset 0, ele pega o tamanho do círculo. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no before, deixar um set negativo. Aí, por exemplo, menos 50 pixels, ele vai aumentar mais. Aí eu vou aumentar aqui até ele encostar aqui na tela, 80, encostou, só que eu quero um pouco mais, então vou botar aqui 100. E agora eu pego esse elemento e deixo ele como display flex, porque aí ele vai deixar o conteúdo como flex item, e agora eu posso alinhar. Então justify content center, alinhou aqui na horizontal, e eu quero que ele vá aqui para o final. Align items flex end, que é o alinhamento vertical na parte final. Aí eu posso tirar o background, só mudar a cor aqui, color FFF. Agora eu vim aqui no HTML e eu vou criar a parte da neve. Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo dessa div do círculo uma outra div com a classe class snow, que seria neve. E nesse span eu vou criar um estilo style. Se você acompanha aqui o canal, você já viu eu usando aqui, né, variáveis de interação, que a gente cria uma contagem desordenada e faz uma animação pelo CSS no elemento puxando a variável. Então vou deixar aqui traço e 2 pontos, e aqui vai ser o número desordenado. Então vou botar aqui 20 e vou sair colando aqui embaixo, vou colar um monte aqui, e aí eu mudo os números, tem que ser de forma desordenada. Então vou botar aqui 28, 10, 5, 15 e vai colocando valores aleatórios aqui até o final. Até que tá bom. Eu botei muito aqui, tá? Não precisa botar tanto, pode tirar isso aqui. E aí eu vou marcar alguns aqui, vou copiar e eu vou colar aqui embaixo. Aí agora tá bom. E aí eu vou pegar a classe Snow, que é a div que tá pegando tudo, tá? Então vou botar aqui ponto container ponto snow, e aqui eu vou deixar um display flex. Antes eu vou pegar aqui esse caminho, vou falar aqui embaixo com o span para criar o estilo dele. Vou colocar o tamanho, o id 5 pixels e height, vou botar um fundo, background, FFF, só que não vai aparecer porque o span é inline, né? Então ele não aceita o tamanho. Se eu botar aqui display block, ele aparece aqui no canto. Mas como eu vou botar aqui o Snow com display flex, ele já vai aparecer aqui, porque agora ele é flex item, entendeu? E aí você pode ver que está tudo junto. Eu quero separar ele em toda a minha tela. Então posso vir aqui e colocar uma margem 0, 1 VW. Aí ele vai separar. Então esse 1 VW é para separar os elementos com a distância correta do início até o final da tela. Então ele faz um cálculo da largura total da minha tela e divide os elementos. Eu vou deixar esse elemento redondo, então border radius 50%, e aqui embaixo eu vou criar uma sombra box shadow de menos 100 pixels no eixo X, 20 pixels no eixo Y, aí ele vai aparecer a sombra. E vou deixar 5 pixels de desfoque e a cor branca, FFF. Eu vou colocar mais uma sombra, então vou dar aqui uma vírgula, dar um enter. Eu vou copiar isso aqui de cima, eu vou colar aqui embaixo e eu vou mudar o desfoque aqui para 10. E agora eu vou criar a animação.
Então vou criar um keyframe, animate, snow, vai ser o nome, vou abrir chaves, vou botar 0% e aqui embaixo 100%, abre chaves. Agora eu vou transformar o elemento, então transforme, aí eu vou mexer aqui no translate, que é o translate Y, ou seja, eu vou mexer no elemento na parte vertical. Primeiro eu vou botar aqui menos 10 VH, que seria menos 10% de distância da altura da minha tela. Então, por exemplo, se eu botar aqui no elemento esse translate e colocar positivo, ele vai baixar um pouco mais. Então é relativo à altura da tela. Então, logicamente, se eu deixar aqui menos, ele vai para cima. Então ele sai da tela. Vou copiar, colocar aqui também. E eu vou mudar para 100 VH positivo. E agora eu vou chamar a animação aqui no span. Então animation, vou pegar o nome, animate, snow, depois duração. E nessa duração eu vou usar aqui a função calc, porque aí eu vou criar um cálculo entre a duração e os elementos. Então agora que eu vou pegar aqui essa variável, então vou deixar aqui 75 segundos dividido, aí eu chamo aqui a variável var _i. Ele vai criar aqui a animação, então vou deixar linear, que é o comportamento, e vou deixar infinitamente, infinity. Então ele pega 75 segundos e multiplica pela quantidade de elementos. Então, por exemplo, tem 10 elementos. 75 dividido por 10 daria 7 segundos. Aqui eu não sei quanto que é, porque eu não contei os elementos. E cada elemento passa aqui na tela com tempo dividido. Por exemplo, 7 segundos, se tivesse 10 elementos, entendeu? Aí ele cria aqui essa animação dessa forma, justamente porque está totalmente desordenada aqui a contagem. Então ele acaba passando aqui aleatoriamente. Você pode ver que o elemento ele ficou menor. Se eu tirar aqui o VW, a margem, ele para de forçar o elemento. Então quando eu boto o VW, ele meio que força o elemento e acaba diminuindo aqui o tamanho da largura do elemento. Se eu aumentar aqui a tela, você vê que ele volta ao normal. Por quê? Porque nesse tamanho ele consegue colocar, porque o elemento termina aqui. Se eu vier aqui agora na HTML, marcar alguns aqui, copiar e colar aqui embaixo, olha, ele vai aparecer ainda, só que ele vai exprimir o elemento mais ainda. Então como eu faço para deixar normal? É só voltar lá e mudar aqui para mim o diff. Aí ele conserta. Por quê? Porque não importa. Eu quero que no mínimo esse elemento tenha 5 pixels, independente do que estiver acontecendo. Então ele corrige o tamanho do elemento, só que ele cria aqui uma barra de scroll. Como que eu faço para tirar isso? Eu venho aqui no container e vou deixar um overflow hidden. Ou seja, tudo que passar aqui o container, tamanho total, né, ele esconde. Então ele já tirou aqui a barra de scroll. Eu vou aumentar aqui a tela e tá aqui o efeito tranquilo. Não tem barra de scroll, não está quebrando. Por último, eu vou aqui embaixo, no final, vou pegar o span. Então eu vou copiar aqui esse caminho, vou colar aqui embaixo. E aqui eu quero pegar cada span que for par, a ordem, tá? Então 2, 4, 6 e assim por diante até o final. Então eu posso usar a pseudoclasse init of type. E aí eu boto even, porque aí ele já pega os pares. Para quem não sabe como usar aí essas pseudoclasses de seleção, tem um vídeo no canal onde eu explico. Eu vou deixar aqui no card para você. E aqui eu quero simplesmente aumentar aqui o tamanho dos pares. Então vou deixar min width 8 pixels e height 8 pixels. Só isso. Aí ele vai deixar aqui alguns maiores e alguns menores. Se eu tirar aqui a animação, o elemento ele fica aqui. Então eu posso pegar aqui esse transform, copiar e colocar aqui. Porque sem animação ele já fica fora da tela. Então eu posso voltar aqui a animação e tá pronto aqui o nosso efeito. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve aí, entra no nosso grupo aí do Telegram e do WhatsApp. E é isso aí, até a próxima. Valeu, fui!